A Rússia, em meio a uma grande crise de combustível, está voltando à União Soviética. Hoje, 10 de julho, soube-se que as autoridades russas estão considerando a possibilidade de retornar à prática de vistos de saída. Aquelas mesmas que existiam na União Soviética. É quando você precisa obter um visto para sair do país. Sem ela, como nos tempos soviéticos, simplesmente não vão deixar você sair. Em breve, comprar uma passagem e simplesmente sair da Rússia pode se tornar impossível. O governo quer decidir quem pode sair e quem não pode. Esse é o caminho direto para uma mobilização em massa, sobre a qual todos voltaram a falar abertamente. Enquanto isso, o governo da Federação Russa finalmente admitiu que não há gasolina suficiente para todos. Hoje, a Rússia é capaz de produzir apenas 65% da demanda interna. Chegou ao ponto em que, em 5 regiões da Rússia, as autoridades enviaram agentes armados das forças de segurança para proteger os postos de gasolina dos próprios russos. E nesse contexto, cada vez mais fontes indicam que Vladimir Putin está se preparando deliberadamente para uma nova onda de escalada, já que a guerra se tornou uma questão de princípio para ele. Vamos entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo justamente agora e como tudo isso se encaixa em um único quadro. Com refinarias de petróleo em chamas, filas para comprar gasolina, com rumores sobre mobilização e preparação para uma nova escalada. O mais importante, por que afinal de contas Putin quer os chamados vistos de saída para absolutamente todos os russos? Meu nome é Alexei Peti. Vamos discutir juntos todos esses temas. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. E amigos, peço que vocês realmente se inscrevam no canal. Estamos caminhando rumo aos 300 mil inscritos, tornem-se também parte da nossa comunidade. Então, vamos começar com a notícia mais importante do dia de hoje, a notícia mais importante de 10 de julho, a publicação Modjem Objaznit, citando uma fonte em círculos diplomáticos e um interlocutor próximo à administração do presidente Putin, escreve que o Kremlin está preparando uma proibição de saída do país sem um visto especial de saída. O Ministério das Relações Exteriores está preparando o pacote de documentos para o projeto de lei. E está fazendo isso sob o pretexto de reforçar a segurança dos cidadãos da Federação Russa no exterior. A própria formulação parece ter saído de algum livro do Orwell. Para proteger os cidadãos da Rússia no exterior, o que precisa ser feito? Simplesmente parar de deixá-los sair. Se um russo não viaja para o exterior, então tudo ficará bem com ele. E os detalhes da nova iniciativa do Kremlin aparecem de forma realmente assustadora. Está planejada a introdução do que chamam de vistos de saída para turistas. De acordo com as novas regras para os países hostis da OTAN, os russos só poderão viajar em grupos organizados de pelo menos 10 pessoas e seguindo um itinerário previamente aprovado. Exatamente como era na época da URSS. Para outros países, cuja lista ainda está sendo elaborada, continuará sendo possível o turismo individual, mas o visto de saída será necessário de qualquer forma. E aqui está uma citação de uma das fontes, que transmite toda a filosofia desse novo sistema. Não deve ser como é agora, ou seja, comprou a passagem e foi viajar. O Estado deve conceder permissão para a saída. E para entender o quão sério é esse retrocesso, basta lembrar da história. A proibição de sair do país surgiu na Rússia na época de Stalin. Em 1935 foi aprovada uma lei que equiparava a fuga para o exterior à traição à pátria, punida com a pena de morte. E até 1991, para sair do país, os cidadãos soviéticos precisavam passar por inúmeras aprovações e obter permissão, aquele mesmo visto de saída. Ou seja, estamos falando do retorno de um mecanismo que funcionou pela última vez na União Soviética. Vale notar que esses rumores já circulavam desde o início da guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia. Em julho de 2022, o representante do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Alexei Zaitsev, assegurou, e cito, "Não está planejada a introdução de nenhum tipo de visto especial de saída." Naquela ocasião, ele também lembrou que o direito de sair livremente do país e retornar é garantido pelo artigo 27 da Constituição e que esse direito só pode ser limitado se a pessoa for suspeita de um crime ou se for declarada lei marcial no país. E desde então, a realidade realmente mudou.
Os mecanismos de restrição de saída já estão incorporados na Lei das Convocações Eletrônicas, em vigor desde 2023. Essa lei permite tornar uma pessoa impedida de sair do país assim que a convocação aparece no registro eletrônico do Ministério da Defesa. Sob lei marcial, já vigente nas áreas ocupadas da Ucrânia, a proibição de saída pode ser ampliada bastante. Mas essas notícias se cruzam com outras. Enquanto a Rússia constrói um muro por dentro, a Europa constrói por fora e quer deixar os russos, como aranhas em um pote. Aqui há uma virada importante que torna a situação realmente sem saída para os russos. Bem, por enquanto ainda há opções, mas depois só vai piorar. Enquanto Moscou busca impedir a saída de seus cidadãos, a União Europeia escolhe quem não aceitar. No mesmo dia, 10 de julho, soube-se que os países da União Europeia concordaram com uma nova versão da proibição de emissão de vistos para militares russos, como parte do 21º pacote de sanções. Inicialmente, a Comissão Europeia propôs proibir a entrada de todos os cidadãos russos que serviram nas Forças Armadas ou participaram de ações militares. A versão inicial se aplicava a todos que desempenharam qualquer papel no exército russo, incluindo funções administrativas e logísticas, com exceção apenas para desertores. No entanto, a iniciativa foi suavizada após objeções da França, Itália e Grécia. Como resultado, a proibição foi reduzida para vistos de curto prazo para aqueles que participaram diretamente da guerra contra a Ucrânia após fevereiro de 2022. Paris e Roma apontaram uma questão sensata. Na Rússia existe o serviço militar obrigatório, e uma proibição ampla acabaria se aplicando a todos os homens que cumpriram o serviço militar obrigatório. Mas, como você pode perceber, a direção é óbvia. A Europa está se fechando para os russos ligados à guerra e a própria Rússia está se isolando. A pessoa dentro do sistema acaba ficando presa. Por dentro, seu próprio Estado não a deixa sair, e por fora, o Estado estrangeiro não a deixa entrar. E agora, a principal questão. Por que as conversas sobre vistos de saída surgiram justamente agora? Para responder, é necessário observar o que ocorre dentro da própria Rússia. E na Rússia há uma crise de combustíveis, que as autoridades hoje reconheceram oficialmente pela primeira vez. Palavras que há um mês seriam impensáveis vindas de um funcionário russo foram pronunciadas hoje pelo vice-primeiro-ministro Alexander Novak. E em seguida sua citação. Devemos reconhecer que no mercado de combustíveis há problemas e há escassez, por causa da qual vemos filas ou, às vezes, os postos de gasolina funcionam de forma instável. Ele apontou a razão. As fábricas pararam devido aos ataques de drones. E aqui está o que é significativo. Essa admissão de Novak veio após semanas de negação. Há 2 dias, em reunião com Vladimir Putin, Alexander Novak dizia que a situação estava se estabilizando. No dia 1º de julho, ele mesmo garantiu que o mercado, cito, estava em geral abastecido. No dia 26 de junho, ele mesmo explicava tudo pelo alvoroço e pela demanda artificial. Dizia ele que, na verdade, tem gasolina de sobra, só não tem onde colocar, mas os próprios russos é que causaram esse alvoroço todo. Fora isso, a situação está ótima. Agora ele admite que realmente há escassez de gasolina. A realidade acabou sendo, como dizem, muito mais forte do que a propaganda. Ou seja, nenhum Solovyov ou Skabiva consegue mais convencer o russo na fila do posto de gasolina de que tem gasolina e que a situação está ótima. A escala dessa realidade em números, e esses números chocam. Devo dizer, chocam de forma agradável. A produção de gasolina automotiva nesta semana caiu para 65% do nível médio de consumo do verão. Traduzindo para uma linguagem simples, a produção de gasolina despencou para 75 mil toneladas por dia, enquanto nesse mesmo período os russos consomem cerca de 120 mil toneladas por dia. Ressalto que isso é só para o mercado interno. A defasagem da produção em relação à demanda do mercado chega a 40 a 45 mil toneladas por dia, ou cerca de 35%. Agora, atenção. Em junho, a diferença era estimada em 25%, ou seja, esse buraco está crescendo de forma rápida e acelerada, mais alguns ataques às refinarias e a situação vai se tornar completamente catastrófica. Ou seja, hoje já 1/3 do mercado já não consegue ser atendido de jeito nenhum.
E agora os drones ucranianos estão tirando refinarias de operação uma após a outra. No dia 6 de julho, por exemplo, a refinaria de petróleo de Omsk parou. Essa é a refinaria mais poderosa da Rússia e a última do top 10 que antes permanecia fora do alcance dos ataques ucranianos. Desde 2 de julho, a refinaria Nizhny Novgorod Nefteorg Sintez parou. É a segunda maior produtora de gasolina do país. Desde 8 de julho, a refinaria de Saratov parou de receber petróleo. E agora, segundo estimativas da Energy Intelligence, metade de toda a capacidade de refino de petróleo da Rússia está parada. E a utilização das refinarias caiu para níveis que a economia não via desde o final dos anos 90. A produção de gasolina caiu pelo menos 25% em um ano, e a de diesel, quase 40%. E aqui está um exemplo de humilhação nacional. A superpotência do petróleo começou a importar gasolina da Índia por via marítima. Os volumes faltantes estão sendo compensados por fornecimentos da Bielorrússia, que em junho atingiram recorde. O governo já tomou medidas desesperadas e proibiu até mesmo a exportação de óleo diesel. E, o que é importante, permitiu a produção de gasolina e diesel com padrões de qualidade reduzidos. E hoje aconteceu na Rússia algo que é típico de qualquer regime totalitário. O Kremlin começou a combater a escassez de gasolina com o uso de cacetetes. Soube-se hoje que a região de Kirov, na Federação Russa, já se tornou a quinta região para onde foram enviados patrulhas armadas aos postos de gasolina. A formulação das autoridades locais soa praticamente cômica. Para manter a ordem nos postos de gasolina, agora equipes da patrulha, agentes da Polícia de Trânsito e da Guarda Nacional estarão de plantão constantemente. A região de Kirov segue o exemplo de Kuban, Transbaikal, Novosibirsk e da região de Irkutsk. Aliás, o quadro no país é simplesmente surrealista. Se em Kuban e na região de Novosibirsk há cossacos, voluntários e os chamados patrulheiros populares de plantão nos postos de gasolina, em outras regiões, atenção, a polícia e a Guarda Nacional foram destacados para os postos. Na região de Irkutsk, as forças de segurança patrulham as filas 24 horas por dia e já estão detendo os chamados atravessadores. Implementam também o racionamento direto. Tudo como em tempos de guerra. Na região de Kirov, a partir de 11 de julho, o combustível será distribuído em dias pares e ímpares. Carros com placa par abastecem em dias pares, com ímpar em dias ímpares. Chega ao absurdo. As autoridades reclamam que quase metade dos motoristas, supostamente, vem abastecer apenas de 1 a 10 litros de gasolina, criando assim filas. O que era normal agora virou um problema a ser resolvido pelas forças de segurança. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Por que um estado cujas fábricas estão pegando fogo e os tanques dos carros estão ficando vazios, de repente precisa trancar seus próprios cidadãos dentro do país e trazer de volta os chamados vistos de saída? A resposta é que a crise de combustível é apenas a ponta do iceberg. Por baixo disso está a preparação para algo do qual as pessoas justamente vão querer fugir. Primeiro, a mobilização. Rumores nos canais Z indicam nova convocação, envolvendo de 1 a 2 milhões de pessoas em outubro. A dúvida, ucranianos? Logo após as eleições de setembro para a Duma estatal. A lógica aqui é a seguinte: primeiro as eleições, depois todas as decisões impopulares. E é aqui que os vistos de saída se juntam à mobilização em um único mecanismo. Lembro que a lei sobre as convocações eletrônicas já permite tornar uma pessoa impedida de sair do país instantaneamente, e os vistos de saída fecham simplesmente a última brecha. Ou seja, a possibilidade de simplesmente comprar uma passagem e voar para outra cidade antes que a convocação te alcance. O Estado quer que, no momento de uma nova onda de mobilização, as portas já estejam completamente trancadas. Segundo, escalada. Tudo isso não são sinais, sabe, de um país que pretende acabar com a guerra. São sinais de um país que está se preparando para continuar e expandi-la. Daí vem toda essa atmosfera geral de militarização até do cotidiano. Por exemplo, em São Petersburgo, já começaram a procurar atiradores para combater drones. O Estado está colocando a sociedade totalmente em pé de guerra e, ao mesmo tempo, faz o quê? Fecha todas as saídas. E a lógica da Rússia moderna está se tornando cada vez mais parecida com a pior lógica da União Soviética. Quanto pior a situação, mais fortes são as trancas.
Reconhecimento da escassez de combustível, agentes de segurança nos postos de gasolina, racionamento da gasolina. Esses boatos sobre mobilização e o projeto de vistos de saída, como você pode imaginar, não são notícias isoladas, não. São elementos de uma única estratégia: manter as pessoas dentro do país e mobilizar todos os seus recursos, humanos, materiais, financeiros e assim por diante. E tudo isso é para a guerra que o Kremlin não pretende parar. Então vamos resumir. Em apenas um dia, 10 de julho, vimos como está se formando uma nova realidade para os russos. O Estado debate trazer de volta os vistos de saída stalinistas, tornando sair do país uma permissão estatal, não mais um direito. A Europa fecha as portas para envolvidos na guerra, enquanto o governo russo admite pela primeira vez a falta de combustível. A produção de gasolina caiu para 2/3 da necessidade. Bem, e nos postos de gasolina, em vez de combustível, aparecem sorteios, a Guarda Nacional Russa e a polícia. E sobre tudo isso pairam rumores de mobilização. Bem, é óbvio que o Kremlin está se preparando não para a paz, mas para uma nova escalada da guerra. E a primeira coisa que o Estado faz, ao se preparar para empurrar as pessoas para o fronte, é trancar todas as saídas com antecedência. Porque do campo em que a Rússia está se transformando cada vez mais, muitos vão querer sair. E o objetivo do governo é fazer com que ninguém consiga sair. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos!